E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial que não ensina nada. Hoje eu queria mostrar para vocês rolou um mini festival de bandas aqui lá no Ace, o mesmo bar que eu mostrei as fotos nos episódios anteriores, né? Rolou um festival de metal, foram 10 bandas, 10 ou 11 bandas? 11 bandas, se eu contei certo foram 11. E lá no Ace tem a parte de cima, que é o restaurante, que é um lugar fechado, que é o bar, onde tem as mesas, onde é o restaurante, né? E embaixo uma garagem. E a garagem não tem uma das paredes, então ela fica aberta para a rua. E começou 4 da tarde e terminou umas 10, eu acho, umas 10 da noite. Então, acho que é legal mostrar isso aqui para vocês, porque foi uma situação que o sol, a luz do dia foi mudando, né? Como tem janela grande, na parte de baixo não tem uma parede, a luz do dia foi mudando durante o dia e foi um caos de luz e de cor de luz e tudo mais. Então acho que é legal mostrar. Eu já selecionei as fotos, não vou mostrar a seleção porque tinha 2.300 fotos, não vou mostrar a seleção disso aqui. Os conceitos básicos de seleção eu já mostrei no outro episódio, então acho que é mais mostrar como que eu resolvi algumas coisas. Inclusive eu já até tratei algumas fotos aqui, já editei algumas. Essa aqui é a parte de cima do bar, né, do restaurante, onde é um cantinho ali entre as mesas do restaurante que eles montaram a banda. Aqui dá pra ver um pouco mais o espaço, né? Ainda tinha umas mesas no meio do caminho que depois eles tiraram, afastaram as mesas para fora, fizeram um L gigante com as mesas, mas aqui já dá pra ver um pouco a variação de luz, né? Então, por exemplo, aqui nesse cara aqui dá pra ver que vem um vermelho que é da luz daqui de dentro, e daí do lado oposto vem a luz da janela. Tava nublado, então a luz não tava tão forte, né? Não era o sol forte, mas dá pra ver as duas diferenças de cor aqui. Nesse caso aqui eu achei que até ficou legal, porque tem um contra bem macio vindo por trás da banda, né, dos caras, e essa é a foto aqui com flash, na verdade. Então deu pra equilibrar, dá pra ver como tava claro lá fora, né, apesar de era 4 da tarde, aqui no verão tá escurecendo fica escuro de verdade umas 9:30 da noite só, né, então tinha luz do dia até bem tarde. Isso aqui eu já passei por essas fotos, já selecionei, já editei essas fotos aqui. Essa aqui é a primeira banda que tocou. Eu usei flash em algumas situações para tentar anular o amarelo, né? Porque se você ver aqui, ó, tá vendo? Aqui o contra aqui da banda, né? No cara tava bem escuro, então eu queria tentar fazer umas coisas com flash, até para voltar a brincar com flash também, que faz tempo que eu não mexo com flash. Queria reaprender a tirar foto com flash e situação adversa, assim, normalmente quando a luz está muito diferente, às vezes o flash atrapalha, às vezes ajuda, porque ele dá uma resolvida, né? Como tinha a luz de fora branca e o flash branco, fica equilibrado. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar mais pra frente que eu usei flash lá embaixo, que é uma luz amarela, daí virou caos, daí tinha 3 cores de luz separada. Então aqui não teve muito o que fazer, eu fiz um preset, deixa eu ir pro Develop aqui. Eu fiz esse preset aqui, Ace Flash, que é baseado no Ace, na verdade. Não, ele é baseado no Ace 3, que é esse daqui. Então a única coisa que eu fiz eu apliquei esse daqui, tirei um pouco do amarelo, deixei um pouco mais verdeado, gostei bastante desse preset aqui. Se vocês verem, aqui tá sem flash, tá vendo como fica bem mais escuro o outro lado da coisa, e começou a vir um monte de noise aqui, né? Eu até tirei um pouco de noise, esse aqui tá sem, mas esse denoise aqui do Lightroom ele funciona bem, desde que seja bem pouquinho, né? Então normalmente ele demora um tempo para processar aqui, mas eu coloco bem pouquinho, coisa de... aqui tá em 50%, vocês vão ver, ficar bem artificial, eu não gosto. Só porque eu falei que era rápido. Esses vídeos aqui, eu falei que bem-vindos ao tutorial que não ensina nada, porque o meu objetivo aqui não é ensinar nada, até porque eu não sei, eu não tenho teoria de fotografia nem nada, eu quero mostrar como que é o meu processo. Então eu estava até pensando no nome desse programa ser Processo, porque eu acho que eu não tenho propriedade para ensinar nada, então o jeito que eu consigo ensinar é mostrar para vocês como é que eu faço, mas baseado em visão artística e gosto.
Então eu não consigo ir muito além disso porque eu não tenho muita teoria, além da regra dos terços e tudo mais, essas coisas. Eu não tenho muita teoria para explicar nada com propriedade, então eu achei legal mostrar o processo porque é quase como um processo criativo, assim, né? Porque é muito de gosto e estética, né? São minhas preferências estéticas. Eu também acho que fotografia é um negócio que se aprende, sim, mas eu acredito muito mais no talento. Assim como música, eu acredito que a pessoa tem que ter o olhar, sabe? Tem que ter o olhar, tem que ter o talento para tocar um instrumento, tem que ter o olhar para fazer a fotografia, porque você sabe quando uma fotografia é de verdade e você sabe que às vezes aquela pessoa não tem critério nenhum, não tem teoria nenhuma, nem critério para fazer aquela fotografia, ele simplesmente clicou e com o olhar que a pessoa tem, a foto acaba ficando boa, né? Naturalmente. Então, e também não estou falando que eu tenho esse talento, eu sei que eu sei que eu tenho a estética. Eu sei olhar uma foto e saber, não é nem saber se é uma foto boa, mas saber que é uma foto que eu gosto, esteticamente ou visual, artisticamente, né? Então, o que eu consigo fazer, talvez o meu talento seja conseguir replicar algumas coisas que eu vejo, né? Então eu tenho uma memória muito boa para guardar coisas que eu gosto, referência e tudo mais, e o que eu tento fazer é replicar, né? Então sempre foi por replicar uma coisa que eu vi de alguém muito bom ou coisa do tipo. Enfim, eu estava falando aqui do Denoise. Ele, quando você faz ele vem aqui no 50, dá para ver como fica bem artificial aqui, apesar de ser muito bom. Porque normalmente o noise reduction dessas coisas acaba com todos esses detalhes assim de cabelo, essas coisas, ele dá uma chapada em tudo. Esse denoise é muito bom porque ele mantém um pouco da textura da foto, mas ainda assim eu acho muito. Então normalmente eu trabalho com alguma coisa perto de 5 ou 6, assim, bem baixo mesmo, que é só para tirar o colorido do noise. Quer ver se eu desativar? Não voltou. Mas dá pra ver a diferença aqui, né? Tá vendo? Ele parece que ele mistura umas cores aqui, tem umas manchas magenta aqui, o noise da câmera é bem feito. Tá? Aqui dá pra ver bastante, ó, tem bastante magenta e verde misturado. E com o denoise ele fica um pouco mais homogêneo. Ele mantém um pouco mesmo em 5, 6 aqui, ele mantém um pouco do noise, que eu acho legal, que é um grão natural do sensor, mas ele dá uma homogeneizada um pouco nas manchas de cor, então fica um pouco mais legal. Então essa aqui é a primeira banda, eles tocaram em cima, eu fiz uns retratos também do pessoal que estava lá. Essa daqui é a primeira banda que tocou embaixo, então essa daqui é a garagem, daí aqui já começou a ficar um pouco mais complicado. Como eu não estava usando flash, deixa eu ver se eu acho uma foto que mostra a luz. A iluminação lá na garagem, quando não está improvisado, por enquanto, eles colocaram daqueles iluminador de construção, uma luz amarela bem forte, ela fica aqui, ó. É uma luz só, aqui em cima, e ela é bem amarela. Então lá fora tava mais azulado, porque era dia, né? Tá desalinhado aqui. Lá fora tava mais azulado, porque ainda tava dia, e dentro tava amarelo. Então dá um conflito de cor que, dependendo da situação, até fica legal. Mas no geral, se eu pegar uma foto dessa aqui, dá pra ver bem a diferença de cor, né? Então, ainda mais aqui no começo, o pessoal ainda estava começando a chegar, tal, aquela coisa estava vazio, então não tinha muito com o que preencher a foto, mas tá vendo, dá para ver aqui no palco, onde é o palco, a luz aqui em cima, só ela apontada para cá, bem dura e bem amarela, bem difícil, e do lado de fora o branco vindo, né? Mas aqui eu consegui, eu acho, para mim, pro meu gosto, eu consegui salvar essas fotos aqui, porque tava bem difícil, então tem muita variação, né? Então aqui tá bem branco, o guitarra que estava tocando fora do palco mais perto da luz do dia, e o cara no palco estava bem tava bem de frente para a luz do iluminador amarelo ali, né? Então aqui dá para ver bastante, ó, azul misturado com amarelo. Eu acho isso bem difícil de salvar, e como eu não gosto de fazer edição pontual, acaba que tem que assumir isso daí. Outra coisa que eu não gosto muito de fazer, porque eu não sei, é fazer foto preto e branco. Eu acho que daria para salvar essa foto aqui também usando um filtro preto e branco, mas eu não sei. Eu acho bonito, mas eu não sei, não sou muito familiarizado com preto e branco, e acho que perde um pouco. Acho que, principalmente coisa de música, assim, tem tanta coisa que a banda fez de cor, seja luz, seja capuz, seja camiseta, sabe? Tem uma estética da banda que eu acho que eu não gosto de perder, sabe? Tá todo mundo... Essas cores aqui que eles estão, não é por acaso.
foi pensado, sabe? Então faz parte do rolê da banda, eu gosto de manter essas coisas e é isso. Então vamos passar aqui pra frente. Teve uns outros retratos que eu fiz aqui. Essa aqui eu achei bem bonita. Essa aqui eu tratei com o meu... Eu editei com o meu analog aqui, só deixei esse preset analog, que eu chamei de analog, porque foi baseado em cima de uma foto de filme que eu revelei um tempo atrás. Aqui misturou um pouco por causa do horário. Daí quando tá longe assim eu perco totalmente a referência. Agora que eu tô vendo de novo, dá pra ver que tá bem esverdeada essa daqui. Tá, eu separei algumas fotos aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu usei duas câmeras, no caso, tá? Só pra explicar também a diferença. Essa aqui tá com a 35mm na Canon R5C e a 16mm, que é essa daqui, 16-28, que estava na Canon R6 Mark II. Eu estava com as duas câmeras, eu ficava alternando. Então as fotos que vocês verem que são um pouco mais retas assim, são com a R5 de 35. Essa daqui, por exemplo, também. Está lendo meu computador. Terceira banda a tocar. Eles tocaram lá em cima também. E já estava um pouco mais escuro. Já era um pouco mais de fim de tarde. Eu fiz essas fotos com flash. Daí eu fiz um preset aqui que tira vou mostrar o original para vocês. Ela tira um pouco do azul do flash, né? Tá vendo? Então aqui original e a tratada. Eu gosto quando o preto, a parte mais escura tá mais esverdeada, assim. É uma coisa que eu tenho gostado bastante de usar ultimamente e tenho tentado adotar nas fotos. Então aqui dá pra ver, se comparar o original com o editado, dá pra ver o quanto que puxou, né? Então eu preservei esses amarelos do restaurante, que são mais naturais, né? Um pouco mais natural, dei uma esverdeada geral no preto. Esse preset já é meio assim. E puxei bastante a exposição para trazer uns detalhes, tipo, que não estava dando para ver aqui, ele agachado aqui no original, fica tudo bem escuro. E tem a distorção da lente que foi corrigida também, que dá para ver aqui o tamanho da perna dele e o tamanho da perna aqui no original da lente, né? Então eu apliquei a correção de distorção da lente aqui em todos, tá no máximo aqui já para dar uma salvada. Isso aqui muda bastante o aspecto da foto, né? Porque a lente distorce muito, né? Nas pontas, nas beiradas. E eu gostei bastante desses resultados aqui. Fiquei bem feliz. Tem umas horas que essa aqui é sem flash, então vem bem o vermelho da luz do restaurante. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu estou passando só para explicar, eu separei algumas fotos aqui que tem algumas coisas específicas que eu acho que seria legal mostrar. Essa aqui, no caso, por exemplo, a banda tá na luz da janela, que é mais branca, e ele tá bem baixo da luz amarela. Aqui, nesse caso, eu acabei fazendo uma edição pontual, que é... Cadê? Me perdi. Aqui. Que foi tirar a saturação dos laranjas, né? Então, porque, ó, tá vendo? Só o preset aplicado, ele trazia muito. Ficava... A parte do fundo aqui da banda ainda tá bem desaturado, mas a parte da frente estava muito saturada. Então o que eu fiz foi tirar bastante da saturação de laranja aqui para dar uma salvada para a pele dele ficar um pouquinho mais perto do natural, assim, né? Ainda não fica tão natural, tá bem avermelhada, porque no fim ele tá embaixo de uma luz bem amarela. Então se eu neutralizar aqui, o fundo vai ficar azul. A gente pode até fazer um teste aqui, se eu neutralizar pelo branco dele aqui, não adianta. Então, lama total. Então eu preferi preservar um pouco o laranja da pele mesmo assim como estava e mexer em outras coisas, né? Depois a outra banda tocou lá embaixo. Aqui já começou a misturar mais ainda a cor, porque estava o fim de tarde já, né? Então a luz estava mais azul e dentro estava bem amarelo, né? Então começou a ficar mais difícil de fotografar, porque, enfim, começou a ficar mais dura a luz, mais difícil. E daí aqui eu separei uma foto, que aqui dá pra ver bem a diferença de luz de fora e de dentro. Não foi essa foto que eu separei, mas aqui tá vendo? Como aqui tá azul, que tá pegando a luz de dentro, e aqui a luz amarela, como muda o tom da pele. Essa foto aqui especificamente eu também fiz um ajuste também mexi um pouco no tom do vermelho. Ah não é essa aqui não, tô viajando só. Não, essa aqui, ó. Eu dei uma mexida porque tava tudo muito vermelho. Isso é bem suave, mas tem uma outra aqui que eu acho que tava mais... Não, sei lá. Os caras
são rosa e o Ethan não é menos rosa, né? Então dá uma diferença brutal de cor aqui, ó. Tá vendo? Tirei bastante vermelho, que é para tentar trazer a pele dele não para perto da deles, mas aqui pro tom de pele deles, que são mais branquelos, ficar bom. A do Ethan tinha que trazer um pouquinho, tinha que saturar um pouco. Ficou legal essa foto aqui, eu gostei pra caralho. Tem várias fotos muito legais aqui. Aqui, essa foto aqui eu achei muito foda. Gostei pra caralho dessa. Achei muito legal. Tá todo mundo na pose mais ou menos ok, assim. Dá até pra colocar um de nós aqui, talvez depois pra dar uma limpada, mas tá bonito. Aqui dá pra ver muito bem a diferença da luz. Aqui dá pra ver a luz certinho. Essa foto aqui que eu tinha separado. A luz, tá vendo? Tá muito perto, muito forte, muito amarela. E lá fora, azul. Ainda, isso aqui, que horas era? Deixa eu ver. Isso aqui era 6h35 da tarde, então a luz já estava bem. Ainda estava alta, não estava tão alta, mas já não estava tão baixa também. Mas aqui, nesse caso, ficou legal. Eu gostei muito dessa diferença de cor, né? Porque ficou bonito. Aqui a parte, o primeiro plano todo amarelo e o segundo plano azul. E daí, deixa eu copiar esse ajuste aqui. Aqui, nesse ponto aqui, eu já nem sei em que preset que eu tô. Eu teria que ver no histórico qual preset que eu tô, mas é que, normalmente, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu pego a primeira foto, aplico um preset que eu gostei e vou passando esse preset pro resto das fotos daquela banda, né, no caso daquela sessão. Só que ao longo, conforme as fotos vão passando, eu vou mexendo. Então, isso aqui tá longe de ser o preset original que eu coloquei lá na primeira, né? Então eu fui mexendo porque a luz foi mudando durante o show, o ajuste de câmera foi mudando também. Então tá longe de ser o original. Eu não sei que preset que é esse. Então, às vezes, como é uma situação como essa, assim, ó, ficou legal pra caramba isso aqui. Muito foda. Como é uma situação como essa aqui, eu sei que eu vou fazer mais fotos lá no Ace, eu sei que esse horário vai repetir lá no Ace, eu sei que esse ajuste que eu gostei aqui talvez seja útil mais pra frente, daí eu crio um preset com ele. Como eu não isso aqui não é baseado em algum preset que eu não lembro qual que é, no próximo vídeo eu prometo que eu anoto pra vocês, pra começar a criar um histórico. Eu acabo criando um preset em cima dele só pra salvar esse ajuste, porque eu sei que eu vou usar isso aqui de novo em algum momento, sabe? Então eu faço quer ver? Tem aqui o Ace Garagem Dia. Provavelmente eu comecei com esse, mas não é ele, já tá muito diferente. Então o que eu faço é eu criar um Ace Garagem Dia 2, Ace Garagem Tarde, sei lá. Mas eu deixo meio associado. Garagem, vou colocar dia 2, vai. Assim fica perto um do outro e dá pra mexer. Então o que aconteceu aqui provavelmente foi isso. Eu comecei com esse preset aqui, fui ajustando e chegou nisso daqui. Aqui a foto tá torta, mas acho que esse torto, dependendo da foto eu alinharia aqui, né, a coluna, pra ficar retinha a parede, mas daí eu acho que perde um pouco da poesia da foto. Acho que essa foto aqui combina um pouco mais torta mesmo, dá um pouco mais de energia, sei lá. Eu gosto. Daí aqui, em alguns casos, eu assumo o torto da foto mesmo, porque faz parte do rolê, né? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Daí voltou a ter banda em cima. Teve banda embaixo de novo. Daí teve uma banda lá em cima que eles apagaram a luz. Tava escuro pra caramba, só tava a luz do bar acesa. Ó, tá vendo? Isso aqui é foto com flash, né? Eu acho que eu não consegui nem fazer foto sem flash nessa aqui. Isso aqui é foto com flash, que daí eu fiz um preset para tirar o azulado do flash e ficar um pouquinho mais legal. Isso aqui é fácil de mostrar como faz, quer ver? Vamos pegar uma foto aqui. Eu acho que basicamente feito. É meio que isso, né? Então você pega o conta-gotas, acha onde você quer que seja o branco neutro e ele meio que neutraliza. Daí, lógico, eu apliquei um filtro aqui por cima, que eu não vou lembrar qual que é aquele lá também, mas esse aqui fica bem legal. Acho muito legal. Esses do Visco, né? Eu já falei deles. Eu acho legal quando o preto tá bem neutro, assim. O preto tá bem
fica preto claro e preto e fica escuro assim, sabe? Escuro neutro de cor, né? Não tá nem marrom, nem verde, nem azulado. Acho bem bonito isso aqui. Então isso aqui é bem fácil porque basicamente o que eu fiz foi neutralizar os brancos, né? Neutralizar o cinza por algum branco de referência aqui e aplicar um preset. Então isso aqui não tem muito segredo. Que essa daqui também, essa aqui tá foda. Tá muito escura. Mas essa daqui tá diferente das que eu fiz antes. Então eu vou ter que escolher um preto, que aqui o preto tá mais esverdeado, né? Essas daqui eu achei bem legal. Gosto bastante dessa... Quando dá essa bagunça. Essas fotos aqui eu fiz com flash, e daí a câmera acho que estava em 1/10. Aqui, 1/10. 1/10 tem umas que eu fiz com 1/20, e daí na hora que você clica, você dá uma girada na câmera, bem de leve assim, que ele faz ele risca todo o sensor com a... Como tá 1/10, ele tem bastante tempo de exposição, né? E o flash pega um momento do movimento, né? Então você faz o movimento, o flash bate no meio e o movimento continua, então faz o risco. Então o flash é bem no meio do movimento. Deixa eu ver o que mais que eu salvei aqui. Teve uma outra banda que tocou lá embaixo. Essa aqui foi a penúltima banda. Já sei, salvei essa daqui, ó. Essa daqui eu salvei porque acho que no vídeo anterior eu falei sobre edição pontual, né, de fazer edição em pontos específicos da foto. Essa daqui é uma foto que eu acho que eu faria uma edição pontual porque o rosto da vocalista está muito escondido. Então acho que aqui vale sair um pouco do... Tô tentando achar um outro preset, que esses da Agfa aqui estão muito bonitos, eu gosto muito deles. Vou tentar neutralizar aqui para ver como é que fica. Não fica tão legal. Eu gosto um pouquinho mais amarelado, assim, principalmente nessa situação. Então o rosto dela está muito escuro aqui. Então aqui, nesse caso, eu acho que eu faria porque, sei lá, só para dar uma valorizada aqui, né? Então aqui tem cabelo, tem tudo, mas acho que dá para salvar. Se pegar aqui o peito dela também um pouco, só para dar uma clareada geral aqui assim e ficar natural. Eu tenho muito medo porque para fazer direito você tem que fazer com muito cuidado e muito, para não ficar tosco, né? Senão fica muito safado. Ó, acho que dá para salvar um pouquinho, só para trazer um pouquinho o rosto dela, sabe? Ó, o que eu tenho medo é de parecer que tudo tá assim, sabe? Tudo tá super artificial. Então normalmente o que eu faço é coloco um pouquinho, só tiro um pouco de contraste também para dar uma alisada. Os shadows também não dá para trazer muito. Aqui eu ainda tô achando um pouco artificial, sabe? E tirar um pouco do amarelado também, que daí fica um pouquinho mais natural, porque daí o tom de pele aqui essa parte que tá mais clara aqui no rosto dela, que é o queixo aqui e o colo dela aqui, só para ficar um pouco mais parecida com o tom de pele aqui, né, do jeito que estava. Se deixa muita saturação, ou se deixa o amarelo que estava antes, ele fica bem artificial, né? Então assim fica um pouquinho mais natural. Então esse tipo de ajuste aqui eu acho que eu até deixo passar, só que para mim aqui ainda incomoda um pouco a diferença aqui, sabe? Fica um pouco... acho que eu tiro um pouco do flow aqui só para o brush ficar bem mais natural, só para fazer um degradê aqui do ajuste, para não ficar uma máscara muito localizada, né, que senão fica muito artificial. Então assim já fica mais natural e acho que dá uma salvada na foto, dá uma valorizada. Então esse tipo de ajuste pontual daí eu sou um pouquinho a favor, dependendo da situação, sabe? Daí aqui eu salvei essa foto aqui porque dá pra ver o quanto estava escuro já. Isso aqui era... que horas? 9h40. Então aqui já estava bem mais escuro. Deixa eu tentar copiar esse daqui para ver se vai. Se ficar bom lá. Mas daí aqui ficou legal a luz porque faz um contra, né? O contra da luz dá uma valorizada aqui no cabelo do cara e tal. Veio bem pouco aqui. Daí aqui pelo menos a gente já tá com uma cor só de novo, então dá pra
Dá pra brincar aqui, ó. Aqui dá pra ver que lá na rua já tava com a luz artificial do bar também. E... Só que mesmo assim a luz fica dura, tá vendo? Onde tá pegando a luz direto aqui assim, dá uma estourada. Eu não gosto muito de usar o highlight, porque aqui já fica com visual de HDR, que daí eu acho bem tosco. Então, eu prefiro perder e deixar o highlight assim do que correr o risco de parecer HDR. Eu gostei bastante disso daqui, mas acho que no tratamento final, na edição final, vamos fazer ela final? Eu acho que eu ainda usaria alguma coisa um pouco mais forte aqui, sabe? Mais forte no sentido de carregado, assim, vamos fazer na mão. Aqui. Carregar um pouco mais o verde no preto aqui, só para dar uma... É bem de leve. Tirar o magenta ali também. Bem de levinho, só para dar um grau aqui no preto, para o preto ficar um pouco mais... Para não ficar preto chapado. Apesar de eu gostar do preto bem neutro. E aqui eu vou dar um sharpenzinho de leve, só para salvar uns detalhes aqui do contorno da guitarra. Cadê? Me ajuda aqui, cara. Aqui, esse contorno aqui. Mas não muito. Não sei, hein? Não sei. Tá meio amarelado demais, né? Mas também tem isso, assim, a garagem é amarelada, então eu gosto de preservar como é o ambiente, assim, não gosto de ficar fazendo alteração, porque daria pra deixar um negócio mais exagerado, coisa, mas eu gosto de deixar como é um pouco a realidade, assim, e voltando sempre, assim, para mim o tom de pele é o que mais importa, assim, de estar perto da realidade, ainda mais quando você está tratando com uma luz que a gente está acostumado a ver. Se é uma luz de show, vermelho, azul, verde, essas coisas, não tem o que fazer, porque a cor de pele está modificada, né? Vou colocar um denoise aqui só para ver como é que fica, vamos ver se fica muito zoado. Porque o denoise às vezes dá uma salvada nos detalhes também. Ah, muito, tá vendo? Como aqui ele dá uma... Aqui ficou tudo esfumaçado, mas daí eu dou uma baixada aqui para alguma coisa perto de 5, já fica bem mais natural. Ó, daí já ficou bem mais legal. Daí tem outro caso aqui que eu salvei, que na verdade não tem a ver com edição, tem a ver com ser fotógrafo. Velho, nunca faça isso, cara. Você não é o artista, mano. Não sobe no palco. A não ser que você olha pro lado, vê se tem alguém tirando foto. Vê se tem mais alguém, vê se tem mais fotógrafo, vê se tem alguém olhando alguma coisa. Daí você sobe no palco, ou deixa o artista pedir, ou qualquer coisa do tipo, mas não sobe no palco, velho. O cara acabou com a foto. Essa foto era incrível. Ó, essa daqui, mais ainda. O cabo voando e tal, e o cara acabou com a foto. Ai, ai. Muito difícil. E também outra coisa, aqueles fotógrafos que esticam o braço na frente de todo mundo, assim, mano, olha pra trás, não tem problema esticar o braço, eu faço isso também, mas olha, espera todo mundo acabar, espera, sei lá, às vezes quando é aquele lance de 3 músicas, normalmente eu tento, quando não tá muito cheio, né, tem hora que tem hora que tá muito cheio que fica, o pitch inteiro fica muito cheio, não tem pra onde você ir, mas eu tento ficar sempre no lado contrário, se o povo tá lá tudo na direita, eu vou pra esquerda. Eu sei que tem que seguir o assunto de certa forma, às vezes o vocalista tá lá na direita e todo mundo vai para trás, mas daí eu acho que eu prefiro sempre ficar no lado oposto para poder fazer o meu sozinho. Uma hora o vocalista vem para cá, sabe? O vocalista não vai parar tão cedo. Daí eu posso esticar o braço, posso fazer todas as macaquices que tem que fazer e para conseguir, mas mano, subir no palco é foda, né? No meio do rolê, todo mundo, tinha mais eu e mais 2 tirando foto lá, sabe? Eu acho meio paia. Meio não, inteiro paia. Coloquei o denoise aqui, mas ficou muito. Vou tirar um pouquinho. Mas eu não vou aproveitar essa foto, infelizmente. Era uma foto que tinha potencial. Essa aqui tem. E outra coisa também que vale notar, eu acho que esse fotógrafo estava com eles. Que também não te dá o direito de fazer isso. Eu trabalhei muito com Sepultura, com Crypta, com um monte de banda. Eu esperava os outros fotógrafos acabarem para daí eu poder subir no palco, porque senão eu apareço em todas as fotos, cara. Então tem um negócio assim que
ética de trabalho que eu acho que às vezes falta um pouco de noção, o povo quer fazer um clique. E também, tipo, essa foto que ele fez, eu acabei com a foto dele, porque eu tô colado ali na mina e estraguei a foto dele também, entendeu? Então não adiantou nada. E eu não ia sair do lugar, porque eu tava no meu direito. Eu tava no lugar certo. Também, eu só fui ver ele na foto a hora que eu cliquei, na hora que eu baixei a câmera pra ver, que eu vi que ele tava lá no palco também. Na hora do clique eu tava prestando atenção na menina e tal, pra ver se ela tava bem enquadrada e tudo mais. E acabei não prestando atenção nisso, né? Então, sei lá, é foda. Que mais? Acho que é isso. Eu salvei essas fotos para mostrar alguns casos específicos. Essa daqui da edição do rosto dela, que eu até acho que ficou natural. Se bem que olhando agora não ficou não. Acho que vou dar uma escurecida. Bem, tá melhor. Só pra entender que tem um contorno ali, né? Porque se vê o original, o rosto dela tá bem coberto. Então só de poder entender que tem um rosto ali, acho que já não precisa ver detalhe do rosto nem nada, é só pra poder entender que tem uma pessoa ali. Deixa eu ver se eu salvei mais alguma foto. Essa aqui eu salvei, foi a primeira que eu falei. Mas no geral eu gostei bastante, assim, apesar do desafio assim, de diferença de luz e tudo mais. Teve uma ali na garagem, aqui, que eu vou te mostrar aqui. Na garagem aqui tem essa coluna aqui, horrível, que deve ser alguma tubulação que passa. E para chegar, para ver o baterista, eu tinha que ficar embaixo da coluna. Daí eu usei a coluna de objeto para tentar, pelo menos, colocar ela na foto de alguma forma. Ficou meio estranho, assim, ficou um blocão, mas eu gostei do resultado. Deixa eu ver o que mais que eu salvei aqui. Essas aqui eu falei. E é isso, eu acho que no próximo vídeo eu vou mostrar, fazer um preset do zero. De repente a gente faz um preset bem do zero, sem aproveitar nenhum. Porque eu acho que aqui nessas fotos eu usei os dois casos. Ou eu fiz um do zero, ou eu aproveitei um preset. Então, principalmente nessas fotos assim, né? Essas fotos aqui são muito difíceis de você ter um preset que simplesmente você clica e funciona, sabe? É muito difícil. Então, a não ser que seja um preset que foi feito para aquela situação, tipo isso aqui, né? Daí já funciona um pouco melhor. Mas qualquer outro preset que eu pegar aqui não vai caber, não vai ficar legal de pronto assim, sabe? Então, daí normalmente você tem que partir de algum lugar. Esse aqui até que não ficou mal. Pô, esse aqui tá bem legal, inclusive. Mas ainda tem coisa para mexer. Então eu ajustaria esse daqui, um pouquinho mais amarelado de leve, um pouquinho mais de contraste, mas tá bem bonito isso daqui já. O tom de pele tá legal, o contraste tá legal. Tirar um pouquinho de highlight só para ver um pouco mais a testa dele aqui. E temos, tá vendo? Então eu sempre parti de algum lugar. É difícil fazer do zero. Eu faço preset do zero, mas quando é um pouco mais coisa um pouco mais comercial, assim, eu trabalho um pouco mais comercial que tem que preservar a cor original das coisas. Quando é foto de música, assim, que você pode ter uma brecha para mexer no original da cor, daí eu parto de preset alterando a cor mesmo e é isso. Essa aqui eu tava com flash, eu acho, será? Essa aqui tá com flash, por isso tá assim. Mas ficou bem bonito isso aqui, gostei. Bonito pra mim é o tom de pele sempre. É sempre o que vão me basear, os vermelhos, às vezes o tom de preto, assim, os tons de cinza. E é isso, então acho que no próximo a gente faz um preset do zero, ou modifica um preset, e a gente vai aprendendo sem aprender. Aprendendo sem ensinar. Eu queria muito ver, eu tô fazendo isso aqui porque eu queria muito ter a chance de ver fotógrafos que eu gosto trabalhando, editando. Mas de repente a gente pode fazer uma live com esses caras, hein? De repente, hein? Chamar algum fotógrafo massa, assim, tipo, tem vários, cara, o Murilo, o Rick, a Mayara, a Maia também, a gente podia fazer live. Foda que na live a tela sempre fica uma bosta, né? Mas daria pra gente fazer uma live e mostrar eles tratando, pra ver como é que eles fazem, né? Tá aí uma ideia de programa. Tem vários conhecidos muito bons que dá pra fazer isso. Certo? Obrigado, até o próximo.